Guarulhos quer se tornar uma cidade de fronteira, mesmo estando longe de algum país fronteiriço. Será que essa história de fronteiras faz sentido de acordo com a ética libertária? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. A Prefeitura de Guarulhos, cidade vizinha à capital São Paulo, fez uma solicitação ao governo federal visando ser reconhecida como cidade de fronteira. Esse pedido causa certa estranheza, afinal de contas, a definição do que é uma cidade de fronteira é bastante evidente. Trata-se de um município brasileiro localizado nas extremidades do país e que seja adjacente ao território de algum país vizinho. Atualmente, existem 122 municípios brasileiros que fazem fronteira com países da América do Sul, que seriam as tais cidades de fronteira. Por que motivos, então, uma cidade localizada na região metropolitana de São Paulo quer ser reconhecida como fronteiriça? A explicação para esse caso é até curiosa. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que o aeroporto de Guarulhos é o maior do Brasil, o segundo mais movimentado da América Latina e um dos 30 maiores do mundo, possuindo capacidade para 50 milhões de passageiros anualmente. Dessa forma, indivíduos de todas as partes do mundo passam todos os dias pela cidade paulista. Mas esse não é o motivo pelo qual Guarulhos deseja ser considerado uma cidade de fronteira. Ou melhor, não é devido aos 50 milhões de passageiros que passam todos os anos pela cidade. Seu real motivo é devido por conta de um público bastante específico que chegou por lá e que lá permaneceu. Estamos falando dos imigrantes afegãos, que fogem do seu país de origem para diversas partes do mundo desde que o Talibã tomou o poder no país. O regime violento e autocrático dos radicais islâmicos leva muitos afegãos a abandonar o seu país, muitas vezes deixando tudo para trás. E o Brasil é um dos muitos destinos almejados pelos fugitivos, mesmo se tratando de uma nação distante, com uma cultura e língua estranhas para os afegãos. Segundo informações da própria prefeitura, quase 3.000 cidadãos deste país chegam ao Brasil pelo aeroporto da cidade, desde janeiro do ano passado. E esse número não para de subir, dado que uma viagem de tão longa distância é muito cara e que muitos dos imigrantes deixam tudo para trás, grande parte dessas pessoas chegam ao Brasil sem qualquer tipo de perspectiva e sem ter sequer para onde ir. Muitos fugitivos acabam acampando no próprio aeroporto, dependendo da ajuda de voluntários para sobreviver. Alguns desses imigrantes chegam a ficar meses nessa situação até conseguir assistência por parte das autoridades municipais. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, a chegada dos afegãos causou um aumento significativo de demandas para a cidade, com saúde pública, moradias, assistência social e educação que não haviam sido inicialmente planejadas. A cidade possui apenas 177 vagas para imigrantes, 127 delas concedidas pelo governo municipal e outras 50 cedidas pelo governo estadual. E para piorar a situação, refugiados de outras nacionalidades, como sírios, ucranianos e haitianos, também têm procurado assistência na cidade. Muitos municípios brasileiros de fronteira enfrentam situações semelhantes a essa. Nos últimos anos, especialmente aquelas localizadas no norte do país, na fronteira com a Venezuela, essas cidades receberam milhares de pessoas, com e sem documentação correta para a entrada do país. Em muitos casos, o fluxo constante de imigrantes causou grandes transtornos para esses municípios. A partir daí, foram desenvolvidas algumas políticas para mitigar tais problemas. Se for reconhecida como cidade de fronteira, Guarulhos poderá desfrutar de uma série de benefícios que essas cidades agora possuem, como políticas de proteção de fronteiras e recursos destinados à alocação de refugiados. A ideia é receber uma grana federal para melhorar o atendimento aos imigrantes. A situação dos refugiados afegãos nos faz pensar a respeito da própria questão das fronteiras. Muitos conservadores debatem acerca dos problemas relacionados à imigração, especialmente quando ela envolve indivíduos oriundos de outras culturas muito distintas daquelas praticadas em seus lugares de refúgio. Em muitos casos, porém, o ponto principal dessa história fica de fora, mas ele é muito bem explicado pela ética libertária. Para nós, libertários, fronteiras nada mais são do que linhas imaginárias que existem apenas para delimitar a área geográfica em que uma máfia estatal se acha no direito de extorquir os indivíduos. É a chamada jurisdição. Os problemas envolvendo essas linhas imaginárias só existem porque a definição de fronteiras viola a ética libertária, sendo, portanto, ilegítima. O fato de sua propriedade estar inserida num espaço geográfico que determinado político considera como sendo sua área de jurisdição não dá a ele o direito de violar a sua propriedade. A entrada e a permanência de indivíduos em determinado espaço
deveria ser pautada exclusivamente pelo critério da propriedade privada e não por leis estatais que se aplicam a todo momento sobre uma área delimitada por linhas imaginárias. É por isso que existem tantos conflitos relacionados à questão da imigração e de suas consequências. Por um lado, indivíduos poderiam ser obrigados a conviver com pessoas que seriam consideradas indesejáveis, ou pior ainda, a pagar impostos para sustentar essas pessoas. Por outro, indivíduos que receberiam de bom grado imigrantes em sua casa são proibidos de fazê-lo pelas leis estatais. Portanto, a questão da imigração é facilmente resolvida na ética libertária. Cada indivíduo estabelece as regras a serem adotadas em sua propriedade. Se você não quer aceitar determinado tipo de pessoa em sua casa, você está no seu direito. Porém, se o seu vizinho quiser receber essas pessoas na casa dele, você não poderá fazer nada em relação a isso. Ainda que essas pessoas sejam oriundas de uma cultura estranha ou pratiquem religião com a qual não compactue, você não tem o direito de expulsá-las da propriedade de outras pessoas. Os limites de propriedade garantem o que é justo e injusto, o que é eticamente aceitável e o que não é. Também vale a pena debater a respeito do mal que o governo tirânico pode causar à sua população. É certo que todo Estado é uma máfia e que todo governo é um ente ilegítimo, que viola os direitos fundamentais dos indivíduos sob o seu comando. Contudo, é certo também que existem governos que são piores que outros. E esse é o caso do Talibã. Esse grupo une a crueldade do fundamentalismo islâmico com a violência típica de guerrilhas mafiosas, que disputam o poder de regiões do Oriente Médio e da África. E o triste resultado dessa maléfica combinação é o massacre da própria população. Estima-se que o número de afegãos que se refugiaram em outros países após a tomada do poder do Talibã chegue à casa dos milhões. Trata-se de uma verdadeira diáspora afegã, acontecendo em tempo real. Para os que conseguem fugir do Afeganistão para outros países, o futuro é incerto e as condições não são nada agradáveis. Para os que ficam, contudo, a coisa pode ser ainda pior. Portanto, a ideia de fugir de outra parte do mundo, mesmo sem ter recursos suficientes para sua própria subsistência, não parece de todo ruim. Talvez seja melhor contar com a benevolência de um país desconhecido do que suportar a crueldade do grupo criminoso que controla seu país de origem. Enquanto Guarulhos tenta conseguir uma curiosa classificação de cidade de fronteira, mesmo estando no coração do estado de São Paulo, milhares de afegãos deixam seu país de origem diariamente, com medo da crueldade do Talibã. E esse problema apenas se aprofunda, porque sua causa e sua proposta resolução dependem do Estado. Por um lado, a diáspora dos afegãos foi causada por uma máfia criminosa que tomou o poder do país e impôs sua lei a todos os que vivem dentro daquelas linhas imaginárias. Por outro, o Estado brasileiro dificulta o tratamento a esses imigrantes, com suas leis arbitrárias que obrigam indivíduos a agirem contra sua própria vontade. Enquanto o mundo for dominado por máfias estatais, veremos coisas do tipo acontecerem. Apenas a propriedade privada e a ética libertária podem resolver o problema dos imigrantes. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.